Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso desejo é que todos estejam bem, guardados e cuidados em suas casas, desfrutando de maneira saudável este tempo de convivência familiar mais estreita. Nesta noite de quarta-feira, acolhemos com alegria todos que vêm participar de mais uma reunião de oração virtual, destacando sempre que a comunhão vivenciada é real. Há 3 domingos atrás, iniciamos uma série de estudos na escola dominical que trazem como temática central a família e a paz. Também nesta noite, trazemos a família como tema para a nossa reflexão e intenção principal para as nossas orações. O texto que vai nos auxiliar nesta direção encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 18, versículos de 1 a 10. Nele vamos participar de um contexto familiar de encontro após um afastamento necessário. Vamos à leitura do texto. Leitura do livro de Êxodo, capítulo 18, versículos de 1 a 10. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. A pandemia, meus queridos, nos impôs a realidade do afastamento físico que nos distancia de pessoas que amamos. Em nosso grupo de amigos e mesmo familiar, há pessoas das quais estamos afastados há mais de 8 meses, sem podermos trocar um abraço, até mesmo uma conversa mais íntima de forma presencial. Todos estamos sedentos por um encontro presencial, um abraço, mas temos que ter paciência e cuidado uns com os outros e esperar o tempo quando esta realidade se tornar possível. Ao mesmo tempo em que nos encontramos saudosos de pessoas queridas, também este tempo de pandemia fez com que as famílias e pessoas que moram juntas passassem a desfrutar a presença um do outro com maior intensidade. Pais e filhos, marido e mulher, avós e netos, irmãos e irmãs, que tinham uma rotina de vida, trabalho e estudo que por vezes privava a presença um do outro, por boa parte do dia, passaram agora a ficar juntos o tempo todo. E para isso, espaços precisaram ser divididos, equipamentos compartilhados.
TVs, celulares e computadores, objetos quase sempre de uso individual e destinados ao lazer, se transformaram em objetos de uso coletivo, em ferramentas de trabalho e estudo. As rotinas diárias de cada membro da família, até então vivenciadas em locais e tempos distintos, foram concentradas num mesmo espaço, precisando ser divididos ao mesmo tempo. É claro que toda essa readequação necessária na ambientação do espaço físico da casa, na divisão dos equipamentos de uma forma mais sistemática, careceu de uma readequação da rotina domiciliar, gerando impactos na forma da família se relacionar. Paciência, atenção às necessidades alheias, espírito de partilha e cooperação se mostram cada vez mais necessários para a preservação da harmonia da casa e saúde dos membros da família. O texto do livro de Êxodo que lemos fala também de uma realidade familiar que careceu de adaptações. A cena retrata o encontro de Moisés com o seu sogro Jetro e também com sua mulher e filhos que dele estavam afastados. Recordamos que quando Moisés voltou ao Egito para ser o libertador do povo de Deus, ele havia deixado para trás sua esposa e filhos sob os cuidados do sogro Jetro. Agora, depois que os hebreus saíram do Egito, atravessou o Mar Vermelho e as coisas se acalmaram. Jetro, então, foi levar a sua família para encontrá-lo no deserto. O que podemos aprender deste encontro e realidades familiares? Observamos que, dentro de uma cultura patriarcal, o registro feito dá ênfase ao encontro dos dois chefes da família, Moisés e Jetro, ainda que cite sua esposa e filhos. Moisés acolhe o sogro e com ele conversa. Temos no versículo 7, então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde e depois eles entraram na barraca de Moisés. Uma cena simples, mas dotada de grande significado. Ao encontrar-se com o sogro, Moisés o leva para dentro da barraca, para dentro da sua intimidade, para dentro daquilo que naquele momento podemos dizer era o seu lar. E é de lá, abrigados no lar, que o diálogo se aprofunda. Moisés, então, contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. É o que temos lá no versículo 8. E aí, a empolgação de Moisés foi tal que contagiou o sogro. Jetro então disse: Louvado seja o Deus eterno que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Que cena bonita! Um encontro, um diálogo familiar que se transforma em bênção, em momento de partilha, de demonstração de carinho e atenção, na medida em que um demonstra sua preocupação para com o outro, e este diálogo fraterno resulta em oportunidade para falar das maravilhas de Deus, de como Ele cuida de nós com amor e misericórdia. Nossa oração nesta noite é que, inspirados neste encontro de Jetro e Moisés, possamos também nós aproveitar este tempo de pandemia, quando estamos mais juntos aos nossos familiares, para construirmos momentos de diálogos edificantes. Peçamos a Deus a sabedoria para que saibamos investir mais na disponibilidade para a escuta, na valorização das pessoas, na observância do tom de voz quando conversamos,
na construção de uma intimidade partilhada com ternura, no exercício da tolerância e do perdão, na ajuda mútua e no respeito. Sabemos que o cultivo dessas ações e valores são necessários e farão com que juntos possamos fazer da nossa casa, da nossa morada, nosso lar, um espaço alegre de acolhida, crescimento e fortalecimento para todos nós, onde possa reinar o amor. Oremos então, queridos, pelos familiares próximos a nós, aqueles também que estão distantes, pelos que estão até mesmo afastados de nós, por alguma rusga ou conflito que também é passível de acontecer no ambiente familiar. Oremos pelos nossos lares, pelos lares de nossos amigos, agradecendo as bênçãos recebidas. Vamos orar pelos lares onde temos pessoas enfermas que carecem de cuidados especiais. Oremos pelas famílias que têm pessoas desempregadas, pessoas abatidas, deprimidas, até mesmo desesperançadas. Confiemos na graça e misericórdia de Deus e nos disponibilizemos como instrumentos de apoio sempre que for preciso. Deus nos abençoe com o seu amor e nos faça crescer em atos de paz, ternura e misericórdia. Após o cântico, somos convidados a apresentar a Deus as nossas orações. Graça e paz para todos. Amém. Nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor.